Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Adiatic da EPJUS, Escola Prática Jurídica, e continuaremos a tratar do tema inventário e partilha. Hoje falaremos um pouco sobre o arrolamento, na qual existem duas modalidades, arrolamento sumário e o arrolamento comum. E o arrolamento sumário tem o seu cabimento previsto no artigo 659. Vamos abrir aqui para ler o artigo 659. Então, é necessário fazermos aqui a leitura do artigo 659. A partilha amigável celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de pleno pelo juiz com a observância dos artigos 660 a 663, ao qual é o procedimento, E no seu parágrafo 1º, o disposto neste artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. No caso de herdeiro único, não é feito formal de partilha, e sim a carta de adjudicação. Parágrafo 2º, transitada em julgada sentença de homologação, de partilha ou de adjudicação, será lavrado formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes conforme dispuser a legislação tributária. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Então veja bem, pessoal, o novo CPC, que já não é tão novo assim, trouxe algumas novidades, Vamos falando aqui um pouquinho, Então, primeiramente, vamos falar os requisitos do arrolamento sumário. Todos os herdeiros capazes. Então, como a gente tinha visto ali no inventário notarial, extrajudicial, a mesma coisa acontece aqui. Todos os herdeiros deverão ser capazes, O acordo, deve existir o acordo quanto à partilha, a mesma coisa ali do inventário notarial, ou extrajudicial. Então, deve haver um acordo entre todos os herdeiros, E qual que é o procedimento? Então, nesse caso, não é um procedimento contencioso, mas sim de jurisdição voluntária. Se todos estão de acordo com a partilha, então não há que se falar em conflito. É um procedimento bastante simples, Então, como que abrange esse procedimento? Já pede a nomeação como inventariante, o peticionário ali em questão, o representante, e nesse caso não precisa observar a ordem legal, até porque todos os herdeiros estão de acordo. Se há um acordo entre todos os herdeiros, ainda que haja uma inversão na ordem, isso não causa nenhum prejuízo processual, Então, dentro ainda da mesma petição, é feito o quê? A declaração dos títulos dos herdeiros e dos bens do espólio, atribui o valor dos bens, se houver dívida, deve ser reservado o bem para o pagamento dessas dívidas e já faz na mesma petição o plano de partilha, Então é diferente
do inventário, que você informa o inventário, depois vai tomar as providências, né? Aqui não, você já faz tudo numa petição só. E aí depois cabe o juiz homologar. Essa condição que eu falei anteriormente para vocês, essa mudança, essa novidade no novo CPC, diz em relação ao tributo, né? Então, as partes, os herdeiros, eles conseguem receber os bens independentemente de pagamento de tributo, né? E depois é que é feita a declaração. Então, para expedir o formal de partilha, ou alvará, ou a carta de adjudicação, não é mais necessário você fazer a declaração do ITCMD, né? Que depois a gente vai fazer uma aula especificamente como calcular o ITCMD, como entrar no site da Receita Estadual e formular a declaração na qual é necessário também no inventário. Embora não precise, é muito importante o mesmo, porque depois, para a transferência dos imóveis, é necessário ser efetuado o pagamento do ITCMD, sem o qual não vai ser possível junto ao cartório notarial, tá? Pessoal, a gente falou então do arrolamento sumário, aí nós temos o arrolamento comum, né, o 664. Os requisitos para que se tenha um arrolamento comum, quais são? Quando a gente falou do sumário, não há divergência entre o plano de partilha, entre os herdeiros. Aqui no arrolamento comum já há divergência. Então, qual que é o primeiro requisito? A divergência, né, entre os herdeiros. Qual que é outro requisito? Falta de consenso, né? Qual que é o outro requisito? Os bens que compõem o espólio têm um valor inferior a 2.000 ORTN, né? Então, considerado pelo legislador um servo de menor relevância econômica, né? Como a ORTN não existe mais, o novo CPC colocou a adequação a 1.000 salários mínimos. Qual que é o procedimento então, professor? A designação do inventariante. Então, é feito o que? A designação do inventariante, devendo ser respeitada a ordem legal. Depois, na próxima aula, veremos como é essa ordem legal, quais os procedimentos incidentais aí para remoção de inventariante, quais os motivos que levam o inventariante a ser removido dos autos, tá? Então, não fique de longe do nosso canal. Já aproveita aí, acesse o nosso canal, se inscreve no nosso canal, já deixa o joinha aí e faz um comentário também. Então, deve haver um inventariante, aí haverá uma disputa de acordo com a ordem legal, né, que a gente vai ver nas próximas aulas. Deve fazer as declarações em que já indica os bens e o plano de partilha, e se tiver concordância de todos os herdeiros, o juiz já parte para a expedição do formal de partilha. Por que eu falo que se já tem uma concordância de todos os herdeiros? Às vezes o arrolamento ele começa com uma disputa, mas no meio do caminho há a possibilidade de existir o quê? Um acordo entre os herdeiros. E aí, nessa situação, o juiz, o que ele faz? Ao invés de seguir com o procedimento, ele já vai mandar expedir o formal de partilha. Se não houver acordo, né, pode haver, seguindo o procedimento, a impugnação, e aí haverá a nomeação de um avaliador que deve apresentar um laudo em 10 dias. Apresentada essa impugnação e nomeado o avaliador, e sendo gerado esse laudo, há uma designação de uma audiência especial na qual o juiz vai resolver todas as questões que estejam em aberto, determinar a partilha e eventualmente o pagamento das dívidas do espólio, se existirem, tá? E é isso, pessoal, que nós temos para falar hoje no que tange o arrolamento sumário, o arrolamento comum.
Não percam os novos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem e deixe o seu recado aí, o seu comentário.